Você pediu, então finalmente chegou. Memórias do Subsolo. De quem? Dele mesmo. Dostoiévski. É uma editora diferente, aquela padrão que as pessoas mais conhecem os livros de Dostoiévski. Capa dura. E eu sempre trago aqui as minhas divagações. Olha que interessante. As minhas divagações, elas não são necessariamente, e quase que sempre não são, um resumo do livro. Não necessariamente também uma análise, mas o que acabou chamando minha atenção. Isso é importante. Quando a gente fica lendo toda hora um livro, querendo pensar em uma análise, para poder discutir algum ponto, pensando em estudo acadêmico, muitas das vezes ficamos engessados. É melhor que você leia para poder aproveitar o melhor que você conseguir do livro, principalmente de um autor que nem Dostoiévski. Eu tenho aqui as minhas 3 divagações. Eu só quero chamar a atenção antes que muitas pessoas acabam se perguntando se elas devem ler ou não Dostoiévski. Saiba que tem alguns autores que você precisa ter um certo nível de bagagem para entender a forma como eles escrevem, para entender a crítica por trás do livro. Esse livro mesmo, ele acaba sendo dividido em 2 grandes grupos, nota 1 e nota 2. Bom, ele mesmo diz isso. Então, a parte mais importante do livro, caso você venha ler, na verdade a parte 1, parte 2, é essa parte aqui. É a nota do autor. Essa parte aqui, se você pular, você vai ficar meio que perdido ao longo do livro. E essa é a parte mais simples, porque se você já ouviu falar ou já leu Dostoiévski, você sabe que ele sempre traz uma crítica complexa, ele traz uma crítica aguda. Eu achei bem interessante o livro. De antemão, já te comunico esse sentido. Só que eu acredito que a maioria das pessoas não irão pegar todas as críticas, todas as nuances. Bem que no final do livro, na parte 1, se não me engano, no capítulo 11, ele acaba meio que pincelando ali, meio que resumindo. Não é para ser um resumo, mas meio que resumindo a sua crítica principal. Bom, a minha primeira divagação é o morto que pensa. Quando crianças, ouvimos nossos pais repetir incessantemente, até mesmo aos domingos: estude que você será alguém na vida. Assim, ouvindo essa informação, o que é que concluímos? Concluímos que nós precisamos adquirir um certo conhecimento, gerar uma crítica em cima desse conhecimento, talvez sim, talvez não fica muito bem claro em relação a essa frase, e a partir disso nós teremos uma vida. Mas para o nosso espanto, quando chegamos aos finalmente da vida, que é a aposentadoria do trabalho, só que não infelizmente da saúde, que a maioria das pessoas acabam se aposentando com 60, 65, 70, 80 anos, e não sei se você sabe, existe uma estatística que 99 a 97% dos brasileiros, eles não conseguem cobrir todas as suas despesas financeiras após a aposentadoria, dependendo então de terceiros, amigos, vizinhos, familiares, etc. Esse é um dado bem chocante. Quando eu escrevo essas divagações, eu tento de fato pensar em várias frentes, justamente para poder trazer. Eu gosto de fazer isso para mim e também para poder trazer para você. Se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu moro frente ao mar. Então, é bem interessante ficar aqui escrevendo, olhando o mar, acompanhando esse movimento, sentindo a brisa também no corpo. Ou se não, também frente ao mar, mas mais lá para cima, com o pôr do sol. Isso ajuda a você escrever. Isso ajuda a você não ficar tão focado em rede social e tudo mais. E, de fato, tentar analisar a crítica do autor e, de fato, tentar passar a sua divagação para um texto que você quer deixar ali registrado por um tempo. E não tenha dúvida, o morto que pensa, eu estou tentando criticar as pessoas que acham que você somente adquirir um conhecimento sem gerar uma crítica muito bem em cima desse conhecimento, de fato faz você pensar, e não faz. E não faz mesmo. A maioria das pessoas irão passar toda a vida, e escuta aqui porque essa parte é importante, e você já deve ter sentido isso, infelizmente. A maioria das pessoas irão passar toda uma vida sem se conhecer. Elas
não saberão quem elas são. Sabe quando você está de noite, você está aqui indo dormir e bate aquela ansiedade, você se pergunta, de fato o que eu estou fazendo está correto? De fato eu quero fazer isso? Até que ponto alguém me influenciou a fazer isso? Até que ponto eu estou executando algo que eu quero de verdade? Eu te entendo. Todo ser humano te entende, não se preocupe. O que você não pode deixar é viver nesse mundo de dúvida. Você tem que em algum momento começar a criticar tudo ao seu redor. Não necessariamente tudo, tá? Mas a maioria das coisas deve começar a gerar um mínimo de crítica para que você consiga começar a olhar o mundo de outra forma e direcionar o seu mundo para onde você deseja. Não para onde estão te levando. E vá por mim. Vá por mim. Sabe aquela famosa corrida dos ratos? Então, com certeza, mais de 90%, mais de 95% das pessoas acabam vivendo essa corrida de ratos. E elas nunca irão sair. Eu espero que você consiga sair. E vou continuar aqui a divagação, só para não me esquecer. Já não deixe de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Você já sabe, o meu nome é Osmar Tanajura. Se o vídeo agregou algum ponto para você até agora, caso ao contrário, não tem problema. No decorrer do vídeo, você toma a sua decisão. É o que eu sempre digo, não tem problema mesmo. Bom, continuando aqui com a divagação. O que acontece é que todas as pedras desses diversos caminhos que nós acabamos trilhando, nós trilhamos, não necessariamente vem com críticas, às vezes somente passamos por elas. E às vezes, olha que interessante, olha que isso aqui é bem interessante. O nome do livro é Memórias do Subsolo. Só que às vezes, quem é que vive no subsolo? É quem de fato acaba não tendo uma crítica sobre absolutamente nada, ou quem acaba tendo a crítica. Esse detalhe é importante. Porque, via de regra, nós vamos falar que quem acaba vivendo no subsolo é a pessoa que não critica. Porque ela está com um cabresto eternamente. Mas será? Aqui eu já vou entrando na segunda divagação. Mas será mesmo? Porque quando você começa a enxergar o mundo, você não consegue mais desver o mundo. Você começa a entender as entrelinhas de cada crítica que as pessoas acabam fazendo de você. Você já deve ter conversado com algum colega e ele somente colocou um comentário e as pessoas ao seu redor só falaram, sim, estou entendendo, está tudo bem, eu vou fazer. Mas você sabe, nas entrelinhas, o que ele está querendo dizer. Que ele está criticando você. Que ele está falando mal do seu colega. Que ele está falando mal de alguma atividade, alguma atitude que você teve. E você se sente mal por perceber isso. Você começa a entender o quão de ruim tem no mundo. Claro, o quão de bom também. Você percebe as nuances, e essas nuances, muitas das vezes, acabam te fazendo sofrer e muito. E levam, e podem levar, a você cada vez mais refletir, cada vez gerar um ato circunlóquio, e cada vez se sentir mal, e logo refletir mais, e se sentir mal, e por aí em diante. Então tome muito cuidado, que às vezes a ignorância é uma dádiva. Muitas das vezes, sim. Por isso que eu falei para você criticar, mas também não criticar tudo. Eu mesmo passo por esse problema. Algumas questões eu evito. Eu tenho esse meu caderno, se você me acompanha no Instagram há mais tempo, você já ouviu falar desse meu livro, que eu acabo anotando, né? Aqui eu acabo anotando, parece um caderno de bolso, né? E de fato foi essa a intenção, aquele caderno de bolso das grandes navegações, que você utilizava os naus para poder fazer essas grandes navegações. Eu trago algumas críticas e algumas reflexões, eu opto por acabar não tendo, pelo menos por agora. Em algum momento talvez eu tenha que fazer, mas às vezes é melhor ficar no subsolo, às vezes é melhor ficar fora, às vezes é melhor considerar que quem fica no subsolo é quem critica, às vezes ou ao contrário. E você vai tentando levar a vida. Só não deixe de fato, pensar. Você não pensar em tudo é problemático. É problemático. Algumas análises você terá que parar, sentar e executar. Algumas decisões você terá. Alguns pontos você terá que refletir. Escuta comigo. Isso é necessário. Muito
necessária. Entrando na segunda divagação, é a penitência da lucidez. Quanto custa a dor da lucidez? Já parou para pensar? Um médico tem um acidente aqui agora. E ele sabe, pelo acidente que ele teve, pelo quadro que se apresentou, está se apresentando, que ele não tem mais salvatório. Não tem como ele salvar mais. Então não tem o que fazer. Só não tem escapatória. Não tem o que fazer. Não tem escapatória. Não tem o que fazer. O que o médico acaba podendo manobrar nesse momento? Como é que ficará a cabeça desse médico? Isso é positivo porque ele irá conversar com os parentes e já dar um tchau muito melhor do que uma pessoa que é ignorante, não sabe exatamente do quadro? Ou isso é negativo porque a situação dele irá piorar ainda mais e, olha que interessante, ele pode nem conseguir conversar direito com os parentes. A gente não sabe qual é o preço da lucidez. Outro ponto, eu li recentemente aquele livro Outlive, até comentei contigo, e nesse livro, aliás, até no próprio Instagram, não precisa sair agora do vídeo não, depois você dá uma olhada aqui no Instagram, eu acabo comentando mais resumidamente dos livros, obviamente o Instagram serve para isso, tá? Então eu deixo lá nos destaques, você pode dar uma olhada. E nesse processo desse livro do Outlive, ele acaba chamando a atenção que muitas pessoas estão fazendo aquele mapeamento genético, justamente para poder entender se eles são propensas a algum tipo de doença. Você deve ter visto algum famoso fazendo tal movimento, principalmente algumas pessoas que já têm um histórico na família para câncer, por exemplo. Se eu não me engano, foi Angelina Jolie. Eu não acompanho muito. Você sabe que eu não sou muito de rede social. Você me acompanha, sabe que eu não sou muito de rede social e etc. Eu não tenho, por exemplo, o Instagram no celular. Nem sempre é assim, mas agora não tenho, por exemplo. E, se eu não me engano, foi ela. E ela acabou tirando os seios. Esse é o termo técnico. Se tiver algum médico ou alguém da área de saúde me corrija, por favor. Porque ela identificou genes que existiam, acho que 60%, 80% de probabilidade dela desenvolver câncer de mama. Ela aproveitou e tirou logo. Só que qual é a penitência da solidez? Qual é o peso da solidez? O que você iria fazer tendo essa informação? Você entende que cada um irá reagir de uma forma tão diferente? E essa informação, se você fizesse um mapeamento genético agora e descobrisse que, eu vou falar do livro, vou fazer um link com o livro nesse exato instante, e descobrisse que você tem o gene que a maioria das pessoas que tem Alzheimer tem esse gene. E a maioria das pessoas que têm esse gene, eles têm Alzheimer precocemente. Às vezes com 50, 60 anos. Qual é o preço da lucidez? Essa é a pergunta. Como é que você iria se sentir sabendo que até então não tem cura para Alzheimer? No livro tem um momento que o personagem principal acaba conversando com... Eu não quero entrar muito em detalhes para você poder ler o livro. Com uma mulher. Nesse momento da conversa com a mulher, na verdade, com todos os outros personagens, mas eu estou só chamando a atenção nesse momento do livro, ele acaba sempre gerindo a sua ação consoante ao que de fato é verdade a crítica dele, de acordo com a crítica dele. Por exemplo, você está conversando agora com uma pessoa e a pessoa fala, você vai fazer? Você fala, vou fazer. Só que você sabe que você não vai fazer. E você fala de um jeito um pouco rude. Só que normalmente você fala isso e vida que segue. Mas o personagem não. Ele acaba criticando o jeito rude dele. Ele acaba pensando, se eu estou sendo rude com ela agora, consequentemente eu serei rude com ela no futuro, então não tem sentido eu ficar com ela. Eu de fato amo ela ou de fato quero utilizar? De fato eu quero viver esse romance de um mês, porque eu vou viajar daqui a um mês e nunca mais irei encontrá-la, e consequentemente então não faz sentido, porque eu posso acabar magoando ela pro resto da vida, consequentemente eu não posso viver esse romance, e assim por diante. Ele acaba muitas das vezes não executando nenhuma ação, ou executando ações muito fora do comum, o que já era esperado, mas às vezes ele fica meio que paralisado, parece que existe um loop
Ou seja, qual é o preço da lucidez? Em alguns aspectos, talvez você não precise adentrar tão grande na crítica, tão agudamente na crítica. Nem tanto, nem tão pouco. Que fique muito bem claro. A outra divagação é a consciência é somente uma percepção. Que é uma análise que eu tenho, se você me acompanha há mais tempo, você já sabe desse ponto, que, na minha opinião, a consciência é somente uma percepção. E de fato, eu utilizo o somente uma percepção a fim de que chame mais atenção, porque é uma excelente percepção. Igualmente, nós temos a percepção de calor, nós temos a percepção auditiva, nós temos a percepção de outros sentidos, também temos a percepção do entorno, mediante ao nosso conhecimento já adquirido e meio que criticado internamente. É uma discussão muito grande o que é a consciência, mas pare para pensar. Tire o sua mente se você quiser, para não ficar muito chateado. Mas tire o sua mente. Já parou para pensar que a consciência pode ser um tipo de percepção? Bem interessante. Eu tive essa análise recentemente. Eu, no livro aqui, acabei escrevendo bem mais. E até aproveitando, se você chegou até esse ponto, algumas divagações, não sobre livros, mas sim sobre outros temas como ansiedade, temas como consciência, temas como uma vida melhor, uma vida com menos redes sociais, os impactos são isso. Eu acabo apresentando um outro canal que eu tenho aqui no YouTube, então você pode ver os links aqui abaixo, clicar e ir para esse outro canal, bem como, deixa eu só terminar que você decide para onde você vai. Eu também posto alguns aspectos da minha rotina no Instagram. Por agora estou no Brasil, não sei que momento você está vendo esse vídeo, mas eu vou acabar saindo e voltando. Não se preocupe que eu volto para o Brasil, vou morar um tempo lá fora, então não se preocupe que eu volto, tá? E também me acompanha lá no Instagram, tem esses dois livros, esse livro já está postado aqui no canal, de Jorge Amado, Terras do Sem Fim, bem como tem esse livro Egoístas, do André Lessa, que curiosamente é o meu vizinho. Por agora ele é meu, não vizinho de porta, né? Ele é meu vizinho, morando aqui próximo. E o do André eu vou postar recentemente aqui no canal, mas qualquer outro livro que você queira, você pode botar Osmar Tenajura e botar o nome do livro, se não procurar aqui. Bom, por último, eu tenho um canal também que eu falo sobre investimentos financeiros. Educação financeira, todo mundo precisa disso, não tenha dúvida. Bom, você já sabe que o meu nome é Osmar Tenajura, um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.